Oiê! Hoje vim contar um caso para vocês que chocou o Brasil em 2012, que é o caso Yoki. Tudo começou quando o Marcos Matsunaga, o dono da empresa Yoki, aquela da pipoca mais famosa do Brasil, conheceu Elise, uma prostituta, em 2004, quando ele ainda era casado. Marcos, querendo exclusividade total com Elise, tornou ela sua amante. E a partir daí ele começou a sustentar todos os seus gastos para que ela não saísse com outros homens. Esse relacionamento clandestino durou por cerca de 3 anos, quando Marcos resolveu pedir o divórcio para sua atual esposa. Logo após o divórcio, Marcos assumiu o relacionamento com Elise e casou-se com ela em 2009. O casamento dos dois caminhava muito bem até meados de 2010, quando começaram as brigas. Foi quando Elise ficou grávida e a paz se restabeleceu no casamento. No ano de 2012, as brigas voltaram e se tornaram muito frequentes entre o casal. Ainda no ano de 2012, Elise começou a desconfiar que seu marido estava a traindo, e foi aí que ela contratou um detetive particular para espionar o marido. No dia 17 de maio, ela foi visitar seus pais que moravam no interior do Paraná. E quando ela estava lá no Paraná, ela teve a certeza que Marcos realmente estava sendo infiel. No dia 19 de maio, Elise estava voltando para São Paulo e Marcos foi buscá-la no aeroporto. E durante todo o percurso para o apartamento deles, eles não trocaram nenhuma palavra. Assim que eles chegaram no apartamento, eles dispensaram a babá e eles começaram a ter uma briga muito intensa. Então, Elise chegou no ponto da traição, falando que ele tinha traído ela e que ela tinha todas as provas e que ela ia com certeza querer a separação. Mas ele a ameaçou, falando que ela ia ficar sem nada e inclusive sem a filha do casal. A briga continuou por alguns minutos até que Marcos agrediu Elise. No exato momento em que Marcos estava batendo em Elise, o interfone tocou e era a pizza que o casal havia pedido um tempo antes. Então Marcos desceu por volta das 19h30, que foi o horário que as câmeras do elevador gravou. Ele desceu, pegou a pizza e subiu para o apartamento. Assim que Marcos retornou para o apartamento, Elise o recebeu com um tiro a queima-roupa e ele já caiu no chão inconsciente. Em seguida, Elise, por ter feito um curso técnico de enfermagem, resolveu se livrar do corpo do marido de uma tal maneira. E sim, ela resolveu esquartejar o corpo do marido. Ela cortou em 6 partes, retirando cabeça, tórax, braços e pernas. Após esquartejá-lo, ela colocou as partes em sacos plásticos e após colocou os sacos dentro de malas de viagem. No dia seguinte, por volta das 11 horas da manhã, ela é registrada pelas câmeras do elevador, saindo com as malas de viagem, como se nada tivesse acontecido, para colocar essas malas em algum lugar mais isolado. O corpo do empresário foi encontrado em Cotia, São Paulo, no dia 23 de maio de 2012. E o caso, que até então estava sendo tratado como um desaparecimento, passou a ser tratado como um assassinato. Ao começarem as investigações, Elise foi a primeira suspeita, pois algumas testemunhas registraram sobre a briga feia que eles tiveram uns dias antes. E ao ser interrogada, Elise já confessou o assassinato de Marcos Matsunaga, alegando legítima defesa. No laudo do IML foi constatado que quando Marcos foi esquartejado, ele ainda estava vivo. Fato que foi negado por Elise, pois ela afirmou ter esperado 10 horas para cortá-lo. A prisão temporária de Elise foi decretada no dia 4 de junho e posteriormente foi convertida para preventiva. A reconstituição do crime ocorreu nos dias 6 e 7 de junho e Elise participou de todo o processo.
Elise permaneceu presa, aguardando o julgamento desde o dia 4 de junho de 2012. E seu julgamento só aconteceu no dia 28 de novembro de 2016 e foi finalizado no dia 5 de dezembro de 2016, quando ela foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão. No entanto, a defesa de Elise tentou recorrer à decisão do juiz, o que de primeira não deu muito certo. Foi somente no ano de 2019 que a defesa de Elise conseguiu reduzir a pena dela para 16 anos e 3 meses. Em agosto de 2019, Elise progrediu para o regime semiaberto, que é a saidinha, e sua primeira saída foi para o Dia dos Pais. Atualmente, ela cumpre sua pena no presídio de Tremembé e ela pode sair para estudar e também para trabalhar fora, mas deve retornar todas as noites. A filha do casal, que hoje tem 10 anos de idade, mora com os avós paternos e o único contato que ela tem com a sua mãe é por cartas. Elise namora com o seu companheiro de cela, que cumpre pena por ter tentado matar o seu avô. Atualmente existe um documentário na Netflix chamado Era uma Vez um Crime, que conta em relatos de Elise, de parentes do casal, de familiares e tudo mais, sobre o caso. Então, se você se interessou pelo caso e quer saber mais detalhes, é legal assistir esse documentário. Esse caso é muito difícil de dar uma opinião, pois eu particularmente sou muito dividida quanto a isso, pois a gente não sabe se Elise tivesse, não tivesse tomado essa atitude, se hoje era ela que poderia não estar aqui, mas ao mesmo tempo eu acho que foi muito brutal, que ninguém tem direito de tirar a vida do outro, se realmente ela agiu em legítima defesa, não se sabe até hoje se realmente aconteceram essas agressões. Então, assim, é muito difícil dar a opinião nesse caso. Me contem aqui embaixo o que vocês acham. E esse foi mais um caso. Um beijo e até o próximo.